Olá pessoal, tudo bem? Vamos bater um papo hoje. Esses dias o pessoal estava me perguntando por que você apresenta a questão do plano de negócios para alguém e umas pessoas conseguem desenvolver, outras não conseguem, umas desenvolvem muito melhor, outras não desenvolvem tanto. O mesmo vale para aquelas pessoas que vendem, por que algumas pessoas vendem tão bem e outras nem tanto. Qual é a diferença se às vezes você apresenta o mesmo produto, a mesma oportunidade, o mesmo plano de negócios para 10, para 20, para 50 pessoas? Por que para umas a coisa fica mais fácil e para outras não? Eu me lembrei de uma história que aconteceu aqui na região serrana de Santa Catarina na época da Revolução Federalista, né? Eu gostaria até que o nome desse vídeo aqui fosse a história dos soldados pé com palha e pé sem palha e o treinamento no marketing multinível. Então lá no final do século XIX, quando se travavam muitas guerras locais, obviamente que o exército tinha que buscar mais e mais pessoas para suprir as suas fileiras de combatentes e buscavam esses soldados justamente ali naquele meio em que eles se encontravam. Então veio o lado legalista dessa história e tentou fazer com que os rapazes aqui da região se tornassem soldados, e não era nada muito fácil porque eram meninos do campo, sem instrução, e havia uma certa dificuldade. Então um alto oficial disse assim, não tem como transformar estes caboclos em soldados. E aí chamaram um sargento lá, o sargento Ismério, e pediram para que ele tentasse, então, já como última tentativa, né? Não havia mais, estavam desistindo daqueles rapazes, porque eles não conseguiam fazer sequer aqueles rapazes se colocarem em forma e marchar um atrás do outro. Era uma tragédia, não sabiam o que era o pé direito e o pé esquerdo. E esse sargento Ismério lá, então ele chamou um ajudante dele, um garoto muito inteligente lá, baixinho, pequenininho, chamou e disse assim, Queninho, vem cá, vai lá no paiol e traz aí algumas espigas de milho que eu vou precisar. E ele foi tirando aquelas palhas daquelas espigas de milho e amarrando um pedaço de palha no dedão do pé esquerdo dos soldados e pedindo para que os outros fizessem isso com o companheiro que estava atrás. Em 5 minutos, todos aqueles 100 garotos lá estavam com um pedaço de palha amarrado no dedão do pé esquerdo, e ele colocou em forma e começou a ordem militar foi a seguinte: vamos marchar, gente, pé com palha, pé sem palha, pé com palha, pé sem palha, pé com palha, pé sem palha, e aqueles garotos marcharam certo. E ele disse então ao oficial legalista que aqueles meninos deixaram de ser caboclos e poderiam se tornar soldados, porque marchar eles já sabiam. E alguém pode perguntar o que isso tem a ver com multinível. Isso tem a ver que nós, ao treinarmos a nossa equipe, ao apresentarmos as propostas para as pessoas que nós gostaríamos que estivessem nesse negócio conosco, nós precisamos falar a linguagem delas. Nós precisamos falar a linguagem da pessoa que está nos ouvindo. A comunicação não é o que nós dizemos. A comunicação é o que o outro entende. Eu preciso falar de uma forma, quando eu estou falando com alguém que a gente sabe que é forte nas vendas, mas talvez não seja tão forte na questão de cadastrar pessoas, eu preciso enfatizar a qualidade dos produtos. Quando eu estou falando com alguma pessoa que consegue cadastrar muita gente, mas talvez não seja tão bom nas vendas, eu preciso então falar com ela sobre como ela mostrar os pontos positivos do negócio. E eu preciso usar o idioma, eu preciso usar a comunicação que seja capaz de tocar o coração daquela outra pessoa. Se nós tratarmos a todos aqueles a quem nós nos reportamos como se fossem todos iguais, nós fatalmente teremos alguns prejuízos. Então vamos lembrar sempre do sargento Ismério, né, e do soldado lá, pé com palha, pé sem palha, pé com palha, pé sem palha, e lembrar que por mais simples que seja aquela pessoa, eu devo, como líder que sou, colocar a minha linguagem, a minha forma de comunicação de acordo com o nível de entendimento daquela pessoa. Vamos lembrar disso, vamos aumentar nossa equipe, vamos unificar os nossos resultados e fazer o time crescer. Um abraço para vocês.